pessoal, vamos aqui ao terceiro vídeo em que nós falamos sobre a justiça da fé ou das obras da lei, pela fé ou pela lei, né? Como eu disse no vídeo anterior, o segundo vídeo, eu acabei não lendo todo o capítulo 4 porque eu espero que vocês leiam, como eu falei, a partir do capítulo 1 até o capítulo 5. E agora eu vou ler o capítulo 3 e, se der, o capítulo 4 da carta aos Gálatas, mais uma vez. Antes disso, porém, eu quero aqui vos mostrar porque é necessário que você leia até o capítulo 5 e depois você leia exaustivamente todos os capítulos de aos Romanos até o capítulo 11, para que você entenda o capítulo 12 e também todo o assunto, todo o conteúdo dos demais capítulos. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Dicaiotentes, ao sermos justificados, sendo nós justificados, que aqui é um particípio, como eu falei, nesses idiomas antigos, geralmente os particípios são traduzidos ou como o gerúndio em português, ou com uma oração subordinativa. Então, geralmente é usado o gerúndio, para se entenda o particípio. Ao sermos justificados, portanto, proveniente da fé, ou de dentro da fé, ou com que procede, com que vem, com que deriva da fé, não das obras, paz possuímos perante a Deus, pelo que? Por meio do Senhor de nós, Jesus Cristo. Através do qual também acesso possuímos na fé, não nas obras da lei. Na graça tal em na graça em a qual estabelecemos ou temos sido estabelecidos e nos orgulhamos na esperança da glória de Deus. Entendeu? E aqui segue. Então, nós fomos justificados, ao sermos justificados, portanto, no que provém da fé, nós possuímos paz, gente. Mas como não é na fé, toda a boca se cala diante de Deus e estamos todos debaixo do juízo, porque a lei opera a ira. Como eu li antes de encerrar outro vídeo, a lei opera a ira. Mas se você quiser continuar na lei, aqui ó, 4:15, diz aqui ó, só você ler o contexto para você entender. Romanos 4:15. Romanos 4:15 diz aqui ó, porque ó como é o grego, porque a lei, a ira opera. O que é aqui ó, erga, que é de ergon, kate, ergon. Aqui literalmente indica algo que é semeado, que é construído, que alguém trabalha para receber o retorno. Então a lei, gente, só tem esse retorno, a ira, porque tu e eu não conseguimos nunca se enquadrar na lei para suprir, porque ela é muito elevada para mim e para você. Vamos para Gálatas. Repito, leia do capítulo 1.
até o capítulo 5, para que você entenda. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1. Vamos ler a partir do capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó: visto, pois, que não é justificado o homem do que provém das obras da lei, senão por meio da fé de Cristo. Mais claro do que isso, também nós, para Cristo Jesus, cremos a fim de sermos justificados na proveniente da fé de Cristo e não proveniente de quê? Das obras da lei. Porque proveniente das obras da lei não é justificado nenhuma carne. De novo, repetindo o que diz lá em Romanos. Se, porém, buscamos ser justificados em Cristo, seremos achados também tais pecadores, acaso Cristo é ministro do pecado? De jeito nenhum. Se, portanto, o que destruir estas coisas novamente construo. Leia de novo isso, gente, no versículo 18, para você entender, a partir do versículo 16. Ou seja, você querer praticar qualquer coisa da lei é você querer construir o que já foi destruído. Então, se, pois, o que destruir tais coisas de agora construo, transgressor a mim mesmo constituo, porque eu, por meio da lei, na lei morri. Vou repetir, porque eu, por meio da lei, ou por causa da lei, para a lei, eu morri, a fim de que para Deus vivesse. Gente, algum morto cumpre ou descumpre alguma lei, gente? Cristo, junto crucificado, tenho sido crucificado com Cristo. É isso que eu preciso pegar o contexto para saber. Vivo, pois, não mais eu. Ele vive, porém, em mim, Cristo. Portanto, a vida a qual agora vivo em carne ou na carne, na fé, vivo na do Filho de Deus, do qual, ao amar a mim e entregar-se a si próprio por causa de mim, não sujeito à graça de Deus, ou não rejeito a graça de Deus. Viver segundo a lei é rejeitar a graça de Deus. Ou Paulo está maluco, ou eu estou enxergando errado. Viver segundo a lei é construir o que eu destruí, entendeu? E é viver segundo a lei é o que? Rejeitar a graça de Deus. Porque se por meio da lei é a justiça, então Cristo de graça morreu, gente. Aí o povo tenta justificar, não, aqui a gente não tenta justificar, é que nem... Pelo amor de Deus, vamos ler. Ó insensatos, imbecis Gálatas, quem a vós enfeitiçou
cujo os olhos Jesus Cristo foi crucificado. Ó insensatos Gálatas, quem a vós enfeitiçou? Diante de qual de vós os olhos Jesus Cristo foi prescrito como tendo sido crucificado? Isto apenas desejos aprender de vós. Proveniente das obras da lei, o Espírito recebestes ou foi proveniente a pregação da fé? Obra, ergon, é um trabalho que alguém faz e espera por mérito receber, porque é dívida. Ele fez, então essa pessoa, para quem ele fez o trabalho, tem que pagar porque é dívida. Diferente do que aconteceu com Abraão e que acontece com todos os que seguem a pegada de Abraão. Entendeu? Aprender de vós. De dentro das obras ou proveniente das obras da lei, o Espírito recebestes ou foi provenientes ou de dentro da pregação da fé? Tão insensatos sois? Começastes no Espírito, agora na carne tens terminado? Tão grandes coisas padeceis em vão, se é que foi em vão. Porque o que tem suprido em vós o Espírito e trabalhado, operado portentamente, poderosamente, prodígios entre vós, é provindo das obras da lei ou do ouvir da fé? Como Abraão creu em Deus. Tá vendo aqui de novo, gente? Como Abraão creu em Deus e foi imputado, creditado a ele em justiça. Ele apenas creu. Foi fé, não foi ergon. Foi provido da fé, da graça, do ouvir da fé. Não foi nas obras da lei, do trabalhar. Ó, eu vou praticar a lei e como eu tenho praticado e tenho correspondido a isso, agora eu vou receber, porque é meu direito. Aonde? Quem pode cumprir isso? Vamos lá. Sabeis então que os provenientes da fé, estes filhos são. Vou repetir. Sabeis, tomai conhecimento então que os que são da fé, estes filhos são de Abraão, está na sua versão. Ao prever, pois, a Escritura que proveniente da fé justifica as nações de Deus, pré-evangelizou ou pré-anunciou a Abraão que serão abençoados em ti. Gente, pode olhar que foi antes da circuncisão, é só ler o livro de Gênesis. Como eu disse, tem que ver o todo do livro e o todo das escrituras. Não é ler um versículo e o todo da doutrina, dos livros, das apostilas, dos vídeos, da denominação. Serão abençoados em ti todas as etnias, todas as nações, todos os gentios. De sorte que os de dentro ou provenientes da fé
são abençoados ou benditos junto à fé abraânica ou de Abraão. Mais claro do que isso, só arrumando aí, sei lá, um refletor bem potente. Portanto, todos os que de dentro da lei ou proveniente da lei são debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Ao contrário dos que estão debaixo da bênção, quando segue a fé de Abraão, que veio antes da lei, 430 anos, que nós vamos chegar aqui no texto. Portanto, todos os quais de dentro da lei, ou proveniente da lei, ou de dentro das obras da lei, proveniente das obras da lei, na sua versão você não vê isso. Em nenhuma versão você vê isso. Todos os quais, portanto, provenientes da lei são debaixo da maldição, estão, porque tem sido escrito porque foi algo que aconteceu no passado e hoje está registrado nas escrituras. Então o tempo perfeito é algo que aconteceu no passado cujo efeito permanece no presente. Porque tem sido escrito que totalmente amaldiçoados, olha a diferença que está vendo aqui, catarã, e aqui epicatarã, maldição, plenamente, a maldição totalmente, plenamente amaldiçoado, todo o que não permanecer que? Ah não, porque agora o que foi abolido foi a lei cerimonial, foi todo o que, todas as coisas escritas no livro da lei, escrito no livro da lei, de produzir, fabricar, manufaturar. Gente, a padaria que não produz pão, o que acontece com ela? O açougue que não tem carne para vender, o que é que faz com ela? A fábrica, sei lá, de queijo que não fabrica pão, queijo, faz o que com ela? Toda fábrica que não produz aquilo que ela foi fundada, faz o que? Ela fecha, ela fale. Então, ou a gente continua produzindo o que é da lei, típico da lei, receber o que é típico da lei, ou a gente sai de debaixo da maldição da lei e fica debaixo da graça de Deus por meio do sangue de Jesus, na fé nele. Então, todo aquele que quer da lei e não faz tudo o que está escrito na lei, está lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 26, não tem para onde correr, está debaixo de maldição. Portanto, dentro da lei, ninguém é justificado perante. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o oposto, que nós somos justificados diante de Deus por meio da fé que é em Cristo. Portanto, na lei, ninguém é justificado diante de Deus, é manifesto, porque os justos provenientes da fé viverá. Do que provém da fé, providos da fé, viverá. E a lei não é de fé. No entanto, a lei não é de fé. No entanto, o que produzir, como todo, quer dizer, o que produz, o que faz. Eu falei no primeiro vídeo que é poiel. Poiel é manufaturar, fabricar. Toda a fábrica é aberta com o propósito de fabricar aquele tipo de produto que ela vai produzir. Refrigerante, margarina, seja lá o que for. Então, mas o que produzir como empregado, a ela viverá nelas. Olha, você recebe o salário de acordo com as suas obras. Não é isso? O trabalhador é digno do seu salário. Mas aquele que não produz e que espera em Deus, como foi falado lá no capítulo 3 dos Romanos, no segundo vídeo que eu falei, é por isso que eu digo, tem que ler e reler. Cristo a nós comprou de dentro da o quê?
cataras da maldição da lei, tornando por causa de nós maldição, porque escrito está: totalmente amaldiçoado todo o que é pendurado em cima do madeiro, a fim de que para as nações, a bênção de Abraão fosse feita em Cristo. Entendeu, gente? A fé, a bênção de Abraão, que foi determinada por Deus 430 anos antes da fé, que vai chegar daqui a pouco aqui, e que foi selada com a circuncisão, a cisão, não foi por causa do Monte Sinai, ali no Monte Sinai, mas por causa da fé de Abraão. Abraão recebeu a circuncisão como selo, como garantia dessa bendição. Então, Jesus resgatou a nós de debaixo da maldição, porque escrito está, entendeu? A fim de que para os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, a bênção de Abraão recebêssemos, fosse feita em Cristo, não nas obras da lei, em Cristo Jesus, a fim de que a promessa do Espírito recebamos por meio da fé. Ó, irmão, como homem, antropo, adelfoil, kata antropo, lego. Ó, irmãos, como homem, digo, semelhantemente, a semelhança do homem, sendo validado uma aliança, um testamento, ninguém anula ou acrescenta. Portanto, para Abraão foi dito quais promessas, e foi dito quais promessas e a semente dele. Não diz e as sementes como sobre muitos, mas como sobre um único só. E a semente tua, o qual é Cristo. E isto digo, um testamento, ao ter sido validado por parte de Deus, a subentendidamente a vindoura depois de 430 anos, sendo feita a lei. Olha aqui, gente, o que é que diz, ó? Isto digo, um testamento, ao ter sido validado por parte de Deus, o após surgido lei, 430 anos, ou seja, a lei que foi surgida, gente, o verbo aqui é gegonos, é de ginomai, surgir, vir a existir. Isso você não vê na versão. Por isso tem muita gente que prefere a versão tal, eu prefiro a versão tal, porque pode torcer. O que é o verbo ginomai? Vai buscar na gramática. Vamos ver aqui, no gramática, no dicionário. Vamos ver aqui o que é que diz. Ginomai. Aqui, ó. Dicionário. De novo, de Carlo Rusconi, da Paulus Livraria, na página
109, o verbo aqui, ó, gnomai, gente, ó, gerar, nascer. Aí vem aqui sânscrito, a evolução do verbo. Aí vem aqui as formas verbais, as flexões em alguns tempos, que é muito complicado, como eu disse, traduzir. Aí vem aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, nascer, ter origem. Como é que alguém tem a ousadia, gente, só uma mente herética, dizer que a lei de Deus já existe desde aquele... Gente, essa lei mosaica, que o próprio Jesus disse, Moisés, quer dizer nascer, ter origem. Então, o que é que quer dizer aqui? Isto digo, isto pois digo, um testamento validado por parte de Deus, entendeu? O que depois de 430 anos tem surgido, tem nascido, tem tido origem a lei, no caso a lei surgida, não anula. Dá trabalho, gente, porque em vez de trabalhar com tradução, fica versão de acordo com o seu gosto. Então, não anula para abolir a promessa, porque se da lei é a herança, já não é da promessa. E Abraão, por meio da promessa, tem sido dada gratuitamente Deus. Por que então a lei? Qual o propósito da lei? Por causa das transgressões foi acrescentada. Até que viesse a lei, gente, foi acrescentada até que a lei e os profetas profetizaram até. É só ler, eu vou botar o vídeo aí embaixo aí, Mateus 1:25, segundo o texto grego, que eu falo sobre isso. A lei, gente, foi acrescentada até que o que? Viesse a semente, a qual foi prometida, determinada por meio de anjos, em mãos de mediador, no caso de Moisés. A lei surgiu, veio ser nascida, foi concebida 430 anos depois de Deus fazer a promessa a Abraão e selar essa promessa com a circuncisão. E essa lei veio por meio de um único mediador, que foi Moisés. Não existia, como muitos querem, através de malabarismo, provar. Ora, o mediador, um único não é. Deus, porém, um único é. Então, a lei é contra as promessas? Aí, não, aqui tá vendo aqui, como eu disse, o povo só pega Romanos 3:31 e Gálatas 3:21 e ignora completamente. Então, a lei é contra as promessas de Deus? Não procede, não é. Por quê? Porque ela não é contra as promessas. Porque ela não chega a ser como uma promessa da fé para ter poder de dar vida, nem é superior. Ela não tem capacidade de produzir vida. Se pelo menos ela pudesse, como a fé, produzir vida, ou ser maior do que a fé, ela seria contra as promessas. Só que ela é fraca, ela não tem essa capacidade. Se foi dada uma lei a qual tem poder de vida produzir, realmente da lei se seria a justiça. Entendeu, gente? Realmente da lei se seria a justiça se fosse dada. Se fosse dado o quê? Uma lei com poder de vida a produzir. Mas encerrou a escritura
todas as coisas debaixo do pecado, a fim de que a promessa da proveniência da fé de Jesus Cristo fosse dada ao que? Aos que praticassem as obras da lei? Não, aos que crescem. Antes, pois, de vir a fé, debaixo da lei, éramos guardados ao sermos trancafiados para a vindoura fé ser revelada. Gálatas 3:24. Logo, a lei, pedagogo, guia, dirigente, superintendente de nós, babá, de nós, foi feita até Cristo, a fim de que do que é proveniência a fé fôssemos justificados. Ao vir, portanto, a fé, não mais debaixo de pedagogos estamos, porque todos filhos somos de Deus por meio da fé em Cristo. Gente, mais desenhado do que isso, pelo amor de Deus. Porque os que para Cristo fostes batizados, que em Cristo forem batizados, de Cristo vos vestistes. Em vez de estar dentro da fé, envolvido com o invólucro da lei legal, que você não consegue produzir para ter mérito diante de Deus, você agora, no invólucro de Cristo, com a roupa de Cristo, vestido de Cristo, nós somos justificados. Aí ele diz o que aqui, ó? Já não há de fato judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Já não mais existe nem macho, nem fêmea. Todos, juntamente nós, um único somos em Cristo. E o pior é que as denominações, que são seitas, são facções, são partidos erradamente chamados de igrejas, não permite sermos únicos em Cristo, porque são partidos, produto de eritheia, ambição egoísta. Lá, o espírito faccioso, que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Entendeu, gente? Se porém de Cristo, também de Abraão, semente sois, relativa à promessa herdeiros. Eu poderia continuar, mas como eu sempre falo, você agora vai continuar aí lendo o capítulo 4, porque o vídeo já está bastante longo. Amém? E é necessário que você aprenda a andar com suas próprias pernas e mastigar o seu próprio alimento. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar. A paz.